Olá, boa tarde, galerinha do sétimo. Vamos para mais um vídeo aula e prestem bastante atenção, que é simplesmente através desses videoaulas que vocês irão resolver atividades de vocês. Então veja, no primeiro momento eu quero explicar sobre conjuntos. Qual foi o primeiro conjunto que surgiu? Foi o conjunto N, conjunto dos números naturais, que são os números positivos, que é 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Posteriormente, percebendo que esses números não estavam atendendo às necessidades, eles colocaram no conjunto N os números negativos e chamaram de conjunto Z, ou seja, conjunto dos números inteiros, que são o zero é o ponto de referência, à direita estão os positivos e à esquerda os negativos. À direita os positivos até o infinito, 0, 1, 2, 3 até o infinito, e à esquerda os negativos, 0, 1, 2 também até o infinito. É o conjunto dos números inteiros. Mas, percebendo ainda que ainda havia algumas representações que não estavam dando para ser feitas com os números inteiros. Aí veio as frações, que é aquele número em que você é o numerador e o denominador. E sabemos também que as frações dão origem aos números decimais e também às dízimas. Portanto, eles colocaram as frações no conjunto Q, aliás, colocaram as frações no conjunto Z e chamaram de conjunto Q, conjunto dos números racionais. Agora veja, quais são os elementos do conjunto Q? São os números positivos, são os números negativos, são as frações que dão origem às dízimas e que também dão origem aos números decimais. Portanto, os elementos do conjunto Q são os números positivos, os negativos, as frações, os números decimais e as dízimas. Números decimais são aqueles que têm uma vírgula e a dízima é aquele que fica se repetindo. Pronto. Aí vocês vão identificar só os elementos do conjunto Q, que é a primeira questão. A segunda questão é simplificação de fração. Eu acho que você já sabe o que é uma fração. É aquele número que é escrito assim, 4 nono. O número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Todo número é escrito desta forma, ele é chamado de fração. Então vamos lá. Então nós vamos fazer o que? Simplificar fração. O que é simplificar? Nós vamos dividir a fração. Por quanto, professor? A simplificação é feita por 2, 3, 5, 7. Sempre observe se dá por 2. É o primeiro passo. Não dando por 2, você passa para o número 3. Não dando por 3, você passa para o número 5. Não dando por 5, você passa para o número 7 e assim sucessivamente. Mas aqui de vocês vão ficar só do 2, do 3 e do 5. Então veja, 6 quinzeavos. Eu vou simplificar. Eu percebo que o 6 dá por 2, mas o 15 não dá por 2. Mas o 6 dá por 3 e o 15 dá por 3. Portanto, eu vou dividir por 3 e dividir por 3. Simplificar uma fração é dividir a fração. Agora veja, se eu dividir o numerador por 3, o denominador também tem que ser por 3. Se eu dividir o numerador por 5, o denominador também só pode ser por 5. Então vamos, 6 dividido para 3, 2, 15 dividido para 3, 5. Então, simplificando 6 quinzeavos, fica 2 quintos. 2 décimos, dá por 2? Dá. 2 dividido para 2, que dá 1. E 10 dividido para 2, que dá 5. Então, 2 décimos é igual a 1 quinto. 5 trintaavos. Ó, eu já percebo que dá por 5. 5 dividido para 5, que dá 1. E 30 dividido por 5, que dá 6. Então, 5 trintaavos é igual a 1 sexto. Então, vocês vão fazer isso, simplificar. É esse o processo. E a
Terceira questão, a forma decimal de uma fração. Como é que você vai fazer para encontrar a forma decimal de uma fração? É fácil. Acabei de dizer que uma fração é um número dividido por outro. Então, encontrar a forma decimal de uma fração é dividir o numerador pelo denominador. Toda fração, gente, é uma divisão. Então, vamos lá. 1/8. Eu vou dividir 1 para 8. Ó. Percebendo que o número 1 é menor que 8, eu coloco 0 aqui e 0, no quociente. Sempre que o número for menor, você coloca 0 no dividendo e 0 no quociente. Aí ficou 10 para 8 que dá 1. 1 vezes 8 é 8. 8 para 10, 2. Aí baixa 0 que dá 20. Depois você coloca a vírgula no quociente, aqui você vai descendo só 0, 0, 0 até ver o resultado da divisão. 2 vezes 8, 16. 16 para 24, 40. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, qual é a forma decimal da fração 1/8? 0,125. Como é que você faz para encontrar a forma decimal ou a representação decimal de uma fração? Basta dividir o numerador pelo denominador. B, 2/5. Bem aqui, ó, fiz aqui, ó, 2/5. O 2 é menor que o 5. Eu faço o quê? 0 e 0, vírgula. Agora ficou 20 dividido para 5. 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Qual é a forma decimal de 2/5? 0,4. C, 6 quartos. Tá aqui, ó. Eu pego 6 para 4, dá 1, ó. 1 vezes 4, 4. 4 para 6, 2, ó. Não tem número para baixar. Não tem número para baixar. Eu faço o quê? Vírgula e 0 aqui. 20 para 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, qual é a forma decimal de 6 quartos? É 1,5. Então, pronto. As 3 questões. A primeira, vocês vão identificar os elementos do conjunto Q. A segunda, vocês vão simplificar, que é dividir a fração. E a terceira, vocês vão dividir o numerador pelo denominador. A atividade é página 103, questões 1, 2 e 3. Tenham todos vocês uma boa tarde.